Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós vamos fazer agora a meditação do Salmo 37. É a terceira meditação do nosso retiro quaresmal. Nós estamos acompanhando os salmos penitenciais. Se alguém não tem o texto do salmo, nós o temos lá atrás, ao fundo da igreja. Então, se alguém não tem o texto do salmo, nós vamos utilizá-lo agora. E este salmo dará o espírito da nossa oração, o tom da nossa oração. Aqui, veja, nós estamos diante do Santíssimo Sacramento. Então, pretendo que esta meditação, essa colocação, seja mais breve do que foram as outras. Porque é mais importante nós, agora, meditando, o ouvirmos, para depois falarmos com Ele. É isto. Um salmo, nós vamos ouvi-lo e a partir do salmo falar com Deus. Então, vamos rezar com fé, em verdadeiro espírito de oração, meditando este salmo. Convido você a tomar o texto do salmo e ficar em pé para cantarmos o salmo diante de Deus, diante do Santíssimo Sacramento do altar. Em cada um dos salmos penitenciais, nesta semana, nós estamos pedindo ao Senhor que nos dê a graça de lutar contra um dos pecados capitais. Nós passamos pelo Salmo 6 na primeira semana, pedindo que o Senhor nos livrasse da soberba, do orgulho, da vaidade. Depois, com o Salmo 31, na semana passada, nós pedíamos que o Senhor nos livrasse da avareza. E agora nós vamos rezar o Salmo 37 está escrito aí, contra a ira. Contra a ira. E amanhã, antes da missa, nós vamos rezar, antes da missa das 4, a partir das 3, portanto, nós vamos rezar com o Salmo 50, contra o pecado da luxúria. Salmo 50, que é o salmo penitencial por excelência. Então, vamos agora colocar o nosso coração em Deus. Estamos diante de Jesus sacramentado. Antes de iniciarmos com o salmo, eu convido você a repetir esta oração de comunhão espiritual, olhando para o Santíssimo Sacramento. Diga ao Senhor: eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção com que vos recebeu a vossa Santíssima Mãe, com o Espírito e o fervor dos santos. E agora, rezando o salmo, vamos dizer juntos a antífona. Não recordeis, Senhor, os nossos delitos ou os de nossos pais, nem tomeis vingança de nossos pecados. Repreendei-me, Senhor, mas sem ira, corrigi-me, mas não com furor. Vossas flechas em mim penetraram, vossa mão se abateu sobre mim. Nada resta de são no meu corpo, pois com muito rigor me tratastes. Não há parte sadia em meus ossos, pois pequei contra vós, ó Senhor. Meus pecados me afogam, me esmagam, como um fardo pesado me oprimem. Cheiram mal e supuram minhas chagas, por motivo de minhas loucuras. Ando triste, abatido, encurvado, todo dia afogado em tristeza. As entranhas me ardem de febre, já não há parte sã no meu corpo.
Meu coração grita e geme de dor, esmagado e humilhado demais. Conheceis meu desejo, Senhor, meus gemidos são manifestos. Bate rápido meu coração, minhas forças estão me deixando, e sem luz os meus olhos se apagam. Companheiros e amigos se afastam, fogem longe das minhas feridas. Meus parentes mantêm-se à distância. Armam laços os meus inimigos, que procuram tirar minha vida. Os que buscam matar-me ameaçam e maquinam traições todo dia. Eu me faço de surdo e não ouço, eu me faço de mudo e não falo, semelhante a alguém que não ouve e não tem a resposta em sua boca. Mas em vós, ó Senhor, eu confio, e ouvireis meu lamento, ó meu Deus. Pois rezei que não zombem de mim, nem se riam se os pés me vacilam. Ó Senhor, estou quase caindo, minha dor não me larga um momento. Sim, confesso, Senhor, minha culpa, meu pecado me aflige e atormenta. São bem fortes os meus adversários, que me vêm atacar sem razão. Quantos há que sem causa me odeiam? Eles pagam o bem com o mal, porque busco o bem me perseguem. Não deixeis vosso servo sozinho, ó meu Deus, ficai perto de mim. Vinde logo trazer-me socorro, porque sois para mim salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Antífona. Não recordeis, Senhor, os nossos delitos ou os de nossos pais, nem tomeis vingança de nossos pecados. Podem se sentar. E agora nós vamos meditar juntos esse salmo. Diante de Jesus sacramentado, não se esqueça disso. Você está diante do Santíssimo Sacramento, diante da fonte de misericórdia. Nós estamos diante do coração eucarístico de Jesus. E é dele que nos vem toda a luz para compreendermos a palavra de Deus pela ação do Espírito Santo. Eu gostaria de começar aqui esta meditação sobre o Salmo 37, pedindo ao Senhor que nos livre do vício da ira, com uma pequena história que não é minha. Essa história é um pequeno trecho de meditações dos padres do deserto. Eram homens de Deus que foram os pais da vida monástica na igreja. Então, este é um apotegma, como se chama. E conta de um monge que vivia numa comunidade monástica, vivia com seus irmãos, outros, com a sua rotina de oração, de trabalho. E este monge, muito frequentemente, se irava fortemente com os seus irmãos. Ele via aqueles que
não rezavam direito. Por exemplo, no canto dos salmos, eles desafinavam e não prestavam atenção. Outros não faziam seus trabalhos direito. Outros ainda o irritavam pelos seus trejeitos, pelos seus modos de ser. E ele então foi se cansando, foi se entristecendo com aquela vida monástica, porque ele constantemente vivia em ira. Então ele pensou: eu vou resolver isso. Em vez de ser cenobita, eu serei eremita. O que significa isso? Cenobita é o monge que vive em comunidade. E eremita é o monge que vive sozinho. Ele falou: pronto, eu encontrei a solução dos meus problemas. Vou vencer a ira. Então, ele partiu para um lugar deserto para ser eremita. E assim ele tinha certeza de que ficaria zen, venceria a ira. Até que um dia ele foi pegar água num poço. Pegou aquele pote grande, sozinho ali, foi pegar água no poço, pegou a água, apoiou o pote caiu e derramou água. Mais uma vez ele pegou água e o pote caiu e derramou água. Pela terceira vez, ele pegou água do poço. O pote caiu. Ele pegou o pote e lançou longe o pote. Naquele momento ele caiu em si e percebeu que ele não precisou de ninguém para se irar, porque aquilo estava no coração dele. Aquela raiz viciosa estava plantada no seu coração. Então ele disse: eis que eu fui novamente vencido. Retornarei ao mosteiro. De fato, é necessária muita fadiga, paciência e ajuda de Deus. Ele compreendeu que ele deveria fazer um trabalho interior e não exterior. Você que está meio sonolento, desperta, levanta se for preciso, coloca sua atenção no Santíssimo Sacramento, olha o Salmo, escuta a palavra de Deus, escuta essa meditação, medita junto. Ora, então, qual foi o trabalho que aquele monge foi fazer? E qual é o trabalho que nós temos que fazer? É um trabalho de cura de uma doença espiritual. Todos nós estamos doentes espiritualmente. E nós precisamos entrar nesta terapia espiritual contra as raízes de pecado dentro de nós, e aqui, sobretudo, contra a ira. E o salmo de hoje começa falando de ira. O começo dele é igualzinho ao começo do primeiro salmo penitencial, que é o salmo número 6. Vamos ler juntos o versículo 2 aí do salmo? Vamos ler juntos? Pode ler junto comigo? Vamos repetir. Repreendei-me, Senhor, mas sem ira. Corrigi-me, mas não com furor. De outro modo, o salmo é traduzido assim: Senhor, em vossa cólera, em vossa ira, não me repreendais. Em vosso furor, não me castigueis. Eu já falei disso lá na primeira meditação. A Bíblia constantemente fala de uma ira de Deus, mas nós vimos que essa ira não é uma emoção, mas é o desejo do coração de Deus, porque Ele é o sumo bem, de vencer o mal. Então, Ele se lança contra o mal de todos os modos, porque Ele é amor, porque Ele é o bem, e não pode suportar a maldade. Mas em nós a coisa não acontece bem assim, convenhamos. Existe
uma diferença entre uma ira justa e uma ira injusta. Porque a ira em si, enquanto paixão humana, ou seja, usando uma palavra moderna, enquanto emoção, ela não é um pecado. A ira que se sente não é necessariamente pecado. Isso quem ensina é Santo Tomás de Aquino. Porque a ira, em um primeiro momento, não está na alma. E a gente peca com a alma. A ira, em um primeiro momento, e você pode perceber isso em você, ela está no corpo, quer dizer, no cérebro, ela está no sangue, poderíamos dizer assim. Você não sente isso no seu corpo, como que nas suas veias o sangue sobe, como nós dizemos. Está nos hormônios, está naquilo que nós temos de animal em nós. Prova disso é que, nesse sentido, um cachorro bravo se ira. E aquele cachorro está pecando? Não, porque ele não tem alma. Ele não escolheu aquela ira. Assim, em um primeiro momento, a ira é uma paixão neutra. Não é boa nem má. Prova disso é que a carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 26. Efésios 4, 26 diz: irai-vos, mas não pequeis. Podeis irar-vos, mas não pequeis. Ué, mas então onde é que está o limite? A ira se torna má, pecaminosa, quando ela passa da sensibilidade, das emoções, para a alma, para dentro do coração. Ela então domina o coração. E aquele Filho de Deus que foi feito para ser livre, aquele Filho de Deus que foi feito para amar, se torna escravo, cego, surdo. E é dominado por aquela paixão. Aí a ira se torna má. Jesus se irou. É bastante famosa aquela passagem em que Jesus, diante dos vendilhões do templo, pega um chicote e sai derrubando tudo. Sai chicoteando, expulsando a todos, dizendo palavras duras. Ele está claramente irado ali, humanamente mesmo. Mas nós sabemos que Jesus não peca. Ele é impecável, ele é perfeitíssimo, ele é santíssimo, ele é o próprio Deus. A sua ira foi bastante diferente da ira que nós sentimos frequentemente. A sua ira não foi um ímpeto de vitimismo em que ele quis se defender de uma ofensa que faziam a ele. Entenda isso. A sua ira foi uma defesa da honra das coisas do Pai. Não foi por causa de si. Foi por causa do Pai. Tanto é que quando ele foi ofendido, quando ele foi crucificado, ele agiu de modo totalmente diferente. Ele não se importava em sofrer ele próprio ofensas. Mas quando ofendem o Pai, então ele vai em defesa da honra de Deus, para vencer o mal, para vencer o pecado, não por um ímpeto irrefletido. E a prova disso é que a palavra de Deus diz que ele pegou um chicote que ele mesmo trançou. Olha só, ele viu aquilo, foi o primeiro passo. Mas ele não se deixou dominar por um instinto cego. Ele refletiu, enquanto ele trançava aquele chicote. E ele
agiu exatamente como ele deveria agir. Para vencer o mal, expulsar o pecado e para exortar a conversão aqueles que ali abusavam da casa de Deus. No fundo, e não só no fundo, de modo totalmente consciente, ele agiu por amor àqueles que ele expulsou. Agora, bom, qual é a medida para nós? É muito difícil nós fazermos esse cálculo, né? Bom, então eu vou me irar de forma justa como Jesus. A verdade é que em nós, quase sempre, a nossa ira é injusta, é pecaminosa, é impetuosa, é irrefletida, é egoísta. É injusta por vários motivos e nós veremos aqui na palavra de Deus hoje, neste salmo. Este salmo, nós podemos ver este salmo como Jesus rezando em sua paixão. Jesus, tomado pelo peso dos pecados, sendo esmagado, sendo humilhado. Vamos rezar a partir do versículo 3, vamos repetir? Versículos 3 ao 5, vamos dizer. Todos. Vossas flechas em mim penetraram, vossa mão se abateu sobre mim. Nada resta de são no meu corpo, pois com muito rigor me tratastes. Não há parte sadia em meus ossos, pois pequei contra vós, ó Senhor. Meus pecados me afogam e esmagam, como um fardo pesado me oprimem. Que fardo é esse? É o fardo que Jesus carrega pelos meus pecados, pelos seus pecados. O castigo que deveria cair sobre nós, caiu sobre ele, como nós leremos daqui a pouco em Isaías capítulo 53. O Salmo diz: não há parte sadia em meus ossos, pois pequei contra vós, ó Senhor. O Senhor reza isso, Jesus Cristo reza isso em nosso nome. Cristo mesmo jamais pecou, mas cada um de nós, membros do corpo de Cristo, pecamos. E Ele é afogado, esmagado pelo fardo dos nossos pecados. E então, aqui no versículo 6 e no versículo 7, nós vemos o que é a consequência dos nossos pecados de ira, dos nossos pecados da ira, que se manifesta como brigas, desentendimentos, palavras malditas, rancores, mágoas. Versículos 6 e 7, vamos dizer juntos. Repitamos. Alguém diz ali para eles silenciarem, por favor, ali ao lado, para não fazer barulho. Obrigado. Vamos dizer os versículos 6 e 7, todos. Cheiro mal e supuram minhas chagas, por motivo de minhas loucuras. Ando triste, abatido, encurvado, todo dia afogado em tristeza. Cheiram mal e supuram minhas chagas. Que chaga é essa? É a lepra do pecado. A nossa lepra foi assumida por Cristo. Por motivo de minhas loucuras, o pecado da ira torna louco aquele que foi feito para agir com a sabedoria de Deus. Motivos de minhas loucuras. Ando triste, abatido, encurvado, todo dia afogado em tristeza. A ira resulta em tristeza. E
nós podemos perceber isso em nós fazendo um exame de consciência. De algum momento em que nos iramos fortemente contra alguém, aquilo que em princípio veio como uma força, se voltou contra mim mesmo. E eu fiquei afogado em tristeza, em mágoa. Por quê? A ira resulta em tristeza. Vejam o que diz a sabedoria dos santos, que nós vamos encontrando na tradição da igreja. São Gregório Magno diz o seguinte: da ira surge a tristeza, pois a mente perturbada, quanto mais se agita desordenadamente, é isso que acontece quando estamos irados, nós nos agitamos sem ordem, ou seja, irracionalmente, com loucuras. A mente perturbada, quanto mais se agita desordenadamente, tanto mais fica confusa. E quando perdeu a doçura da tranquilidade, diz São Gregório Magno, de nada ela se alimenta, senão da tristeza que vem dessa perturbação. Essa perturbação da mente traz tristeza para a alma. Então, qual é o remédio para isso? O remédio nós encontramos no exemplo de nosso Senhor. Vamos continuar aqui o Salmo, a partir do versículo 8, vamos repetir juntos. As entranhas me ardem de febre, já não há parte sã no meu corpo, meu coração grita e geme de dor, esmagado e humilhado demais. Conheceis meu desejo, Senhor. Meus gemidos vos são manifestos. Bate rápido o meu coração. Minhas forças estão me deixando, e sem luz os meus olhos se apagam. Aqui, percebe? É a morte de Cristo se aproximando. Os meus olhos vão se apagando sem luz. Por causa dos nossos pecados, Ele foi castigado. Ele assumiu a morte que era devida a nós, porque diz São Paulo na carta aos Romanos, o salário do pecado é a morte. Então, versículos 12 ao 15, vamos ler aqui. Companheiros e amigos se afastam, fogem longe das minhas feridas, meus parentes mantêm-se à distância. Aqui nós vemos Jesus abandonado pelos seus, abandonado pelo seu povo, pelo povo judeu, que gritou crucifica-o, e abandonado pelos seus amigos, pelos discípulos. Companheiros e amigos se afastam, fogem longe das minhas feridas. Versículo 13, todos: armam laços os meus inimigos, que procuram tirar minha vida. Os que buscam matar-me ameaçam e maquinam traições todo dia. Coloquemo-nos no lugar de Cristo. Como ficaria o nosso coração diante disso? Você já foi traído? A sua confiança já foi traída em algum momento? Você já se decepcionou com alguém? Como é que ficou o seu coração? O que é que você falou dessa pessoa? Como é que você cultivou isso no seu coração? Agora olhemos o que nosso Senhor Jesus Cristo fez quando Ele
inocente, sofreu traição, abandono, perseguição. Versículo 14. Versículos 14 e 15. Eu me faço de surdo e não ouço. Eu me faço de mudo e não falo, semelhante a alguém que não ouve e não tem a resposta em sua boca. O que nós vemos aqui é exatamente aquilo que está lá em Isaías capítulo 53. Em verdade, Ele tomou sobre si nossas enfermidades, carregou os nossos sofrimentos. Nós o reputávamos como um castigado, ferido por Deus e humilhado, mas Ele foi castigado por nossos crimes, esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos salva caiu sobre Ele, fomos curados graças às suas chagas. Todos nós andávamos como ovelhas, seguíamos cada qual o nosso caminho, e o Senhor recaiu sobre Ele o castigo das faltas de todos nós. E aí o versículo 7 diz: Ele foi maltratado, resignou-se e não abriu a boca. Como um cordeiro que se conduz ao matadouro, como uma ovelha muda nas mãos do tosquiador, ele não abriu a boca. Ele, o inocente, não abriu a boca. Diante disso, eu devo olhar para mim e me desmascarar. Porque a ira provém, por vezes, de uma máscara de inocência que colocamos. Eu sou o inocente injustiçado. Que grave o que disseram de mim, o que fizeram contra mim. Que grave a desatenção que tiveram comigo. Que grave aquela pequena ofensa que eu sofri, porque inocente eu sou. Ah, meus irmãos, eu não sou inocente. Eu não sou. Eu tiro a máscara diante de Jesus Cristo, o inocente, a ovelha que se conduziu muda nas mãos do tosquiador. Não posso sustentar esta máscara de inocência, diante da qual eu me vitimizo com a minha ira. Não posso. Por isso, a teologia espiritual da igreja ensina que a ira provém de uma soberba. E a soberba é uma falsa ideia de si e do outro. A humildade, por outro lado, de Santa Teresa é andar na verdade. E a verdade é: eu não sou inocente. Eu não sou. Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila, ela, ainda em vida, adquiriu fama de santidade. A chamavam de La Santa. No entanto, havia muitos que a odiavam, como acontece com os santos de modo geral. E, certa vez, em um determinado local, estavam falando mal dela. Então alguém que a considerava muito santa, foi até Santa Teresa e disse: Santa Madre, estão naquele lugar falando isso da senhora. E ela sorriu e disse: que bondosos foram comigo, porque não disseram as tantas outras coisas que poderiam dizer. Santos não têm esta presunção de inocência para consigo, esta autocomplacência orgulhosa, presunçosa, que faz
levar-se tanto a sério. Os santos se permitem ser castigados pelos crimes desconhecidos. Quero dizer o seguinte: tantos pecados meus que as pessoas não conhecem, talvez através de outras coisas que aparentam ser injustas, eu recebo uma pena justa. Porque, como eu disse, não sou inocente, Ele é. E Ele se dirigiu mudo à cruz. Quem sou eu para me importar tanto comigo mesmo? Me importar tanto com o que fazem, falam ou não de mim? Ah, meus irmãos, isto que os santos têm é liberdade interior. Então Santa Teresa ficava entristecida? Não, ela pouco se importava, percebe? Porque, como diz outra Teresa, Teresa do Menino Jesus, eu sou o que Deus pensa de mim. Eu sou o que Deus pensa de mim. Os santos não se iram, portanto, com o que os outros dizem, pensam, fazem. Ou, se vem um ímpeto de ira, não se deixam dominar por ela. Pelo contrário, versículo 16. Aí vem o oposto disso. Por quê? Porque nosso Senhor tem esta confiança. Por que Ele permanece mudo diante do tosquiador? Por que Ele permanece quieto, indo ao matadouro? Porque Ele desiste? Porque Ele está entristecido? Oh, coitado de mim. Não. Versículo 16 e seguintes. Mas em vós, Senhor, eu confio, e ouvireis meu lamento, ó meu Deus. Pois rezei que não zombem de mim, nem se riem se os pés me vacilam. Ó Senhor, estou quase caindo, minha dor não me larga um momento. Sim, confesso minha culpa, Senhor, meu pecado me aflige e atormenta. É isso que nós devemos fazer. Aqui está um grande remédio contra a ira: reconhecer-se pecador. Quanto mais buscamos a misericórdia de Deus, mais misericordiosos com os irmãos nos tornamos. Quanto mais eu me reconheço necessitado da misericórdia de Deus, mais misericordioso com o irmão me torno. São bem fortes os meus adversários que me vêm atacar sem razão. Quantos há que sem causa me odeiam? Eles, os maus, pagam o bem com o mal, porque busco o bem me perseguem. Nós devemos ser o contrário disso. Se você puder, anote essa passagem. Romanos, capítulo 12, versículos 17 ao 21. Não pagueis a ninguém com o mal. Aplicai-vos a fazer o bem diante de todos os homens. Se for possível, quanto depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Não vos vingueis uns dos outros. Por vezes nós buscamos pequenas vinganças. Eu não me vingo. Uma cara feia é uma pequena vingança. É uma pequena vingança. Uma palavra descontada é uma pequena vingança. Porque eu guardei a ira. A ira, ela tem dois movimentos. Em um primeiro momento ela é um ímpeto, depois ela é uma raiz que se instala. Aquela raiz que se instala me faz soltar pequenas vinganças, pequenos comportamentos. Não vos vingueis uns dos outros, caríssimos, mas deixai agir a ira de Deus, ou seja, entregue a Deus.
Porque está escrito: a mim a vingança, a mim exercer a justiça, diz o Senhor. Se o inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Procedendo assim, amontoarás carvões em brasa sobre sua cabeça. E aí o versículo 21 coroa tudo. Escuta com atenção, versículo 21 da carta, do capítulo 12 da carta aos Romanos. Romanos 12, 21. Não te deixes vencer pelo mal, mas triunfa do mal com o bem. Aquele que sobrepõe mal sobre mal, se deixou vencer pelo mal. Aquele, por outro lado, que diante do mal coloca o bem, oferece a outra face, como Jesus ofereceu, a face do amor, a face do perdão. Esse triunfa do mal com o bem. E por fim o Salmo termina dizendo: não deixeis vosso servo sozinho, ó meu Deus, ficai perto de mim. Vinde logo trazer-me socorro, pois sois para mim salvação. Nós vamos diante do Santíssimo Sacramento implorar misericórdia hoje. Pedir misericórdia. E pedir que o nosso coração seja manso, humilde e misericordioso como o dele. Pedir misericórdia para nós, para as nossas famílias, para a nossa comunidade, para os nossos devedores, para o mundo inteiro. O perdão, meus irmãos, é um dom de Deus, é uma graça de Deus. Alguém poderia dizer: mas como eu vou perdoar? Diante do que ele fez, diante do que aquela pessoa fez, não merece perdão. Ora, se ela merecesse algo, não seria necessário perdão. Existe uma diferença entre perdão e desculpa. O que é desculpar? É entender que não houve culpa. Então alguém faz alguma coisa sem querer e pede desculpa. E você fala: de fato, foi sem querer, eu desculpo. Eu tiro a sua culpa. Mas o perdão é diferente. No perdão, houve culpa. Por vezes muito consciente. Mas perdoar é doar intensamente de si, do coração. Perdoar é se dar, é se entregar. É o contrário da ira. A ira é um impulso para matar o outro. O amor é um movimento de morrer pelo outro. A ira é buscar a morte do outro. O amor é buscar o sacrifício de si pelo outro. Foi o que nosso Senhor viveu, entregando-se à morte na cruz por mim. Por mim. Olha para Jesus sacramentado e percebe isto. Jesus foi por mim, pelas minhas culpas. Tu, inocente que és, recebeste este fardo dos meus pecados que te oprimiu. Dá-me, Senhor, a graça de ter o coração semelhante ao teu. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E agora em pé, mais uma vez, diante do Santíssimo Sacramento, vamos cantar este Salmo 37.
Antífona. Não recordeis, Senhor, os nossos delitos ou os de nossos pais, nem tomeis vingança de nossos pecados. Repreendei-me, Senhor, mas sem ira, corrigi-me, mas não com furor. Vossas flechas em mim penetraram, vossa mão se abateu sobre mim. Nada resta de são no meu corpo, pois com muito rigor me tratastes. Não há parte sadia em meus ossos, pois pequei contra vós, ó Senhor. Meus pecados me esmagam, como um fardo pesado me oprimem. Cheiram mal e supuram minhas chagas, por motivo de minhas loucuras. Ando triste, abatido, encurvado, todo dia afogado em tristeza. As entranhas me ardem de febre, já não há parte sã no meu corpo. Meu coração grita e geme de dor, esmagado e humilhado demais. Conheceis meu desejo, Senhor, meus gemidos vos são manifestos. Bate rápido o meu coração, minhas forças estão me deixando, e sem luz os meus olhos se apagam. Companheiros e amigos se afastam, fogem longe das minhas feridas. Meus parentes mantêm-se à distância. Armam laços os meus inimigos, que procuram tirar minha vida. Os que buscam matar-me ameaçam e maquinam traições todo dia. Eu me faço de surdo e não ouço, eu me faço de mudo e não falo, semelhante a alguém que não ouve e não tem a resposta em sua boca. Mas em vós, ó Senhor, eu confio, e ouvireis meu lamento, ó meu Deus. Pois rezei que não zombem de mim, nem se riam se os pés me vacilam. Ó Senhor, estou quase caindo, minha dor não me larga um momento. Sim, confesso, Senhor, minha culpa, meu pecado me aflige e atormenta. São bem fortes os meus adversários, que me vêm atacar sem razão. Quantos há que sem causa me odeiam? Eles pagam o bem com o mal, porque busco o bem me perseguem. Não deixeis vosso servo sozinho, ó meu Deus, ficai perto de mim. Vinde logo trazer-me socorro, porque sois para mim salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, porque era no princípio, agora e sempre. Amém. Antífona. Não recordeis, Senhor, os nossos delitos ou os de nossos pais, nem tomeis vingança por nossos pecados. E vamos diante do Senhor fazer esta oração contra a ira, reconhecendo que o nosso coração necessita de cura. O meu coração, Senhor, necessita do teu remédio, do remédio da tua misericórdia. Rezemos juntos. Um homem guarda rancor contra outro homem
e pede a Deus a sua cura. Não tem misericórdia para com o seu semelhante e roga o perdão dos seus pecados. Quem então lhe conseguirá o perdão de seus pecados? Com estas palavras, Senhor, me falais pelo vosso servo, vosso filho Siraque. E eu, de agora em diante, acaso ousarei alimentar ira ou ódio contra alguém? Perdoai-me, Senhor, perdoai minha malícia e obstinação, na qual perseverei até hoje. De coração, desculpo e perdoo agora o que quer que contra mim já tenham feito. E rogo suplicante, Senhor, que em vossa cólera não me repreendais, nem em vosso furor me castigueis. Oxalá, como um surdo doravante, não ouça, e como um mudo não abra mais a boca, quando meus inimigos contra mim se levantarem e me fizerem violência os que perseguem minha vida. Não me abandoneis, Senhor meu Deus, não vos aparteis de mim, porque sois a minha esperança. Eu convido você a ler de novo esta oração. No silêncio do seu coração, faz esta oração, fazendo dessas palavras as tuas palavras. E pedindo ao Senhor o que aqui se pede, a cura do coração. Convido você diante de Jesus ser mais específico na sua oração. Olha para dentro do seu coração e pensa, o que aí necessita ser curado? Se eu tenho me irritado constantemente, se eu tenho andado constantemente sem tolerância com os meus irmãos, sobretudo com aqueles que me são mais próximos, familiares, colegas de trabalho. Se há alguém a quem eu não tenho suportado, alguém de quem eu tenho falado, se há alguém que somente a sua presença já me afeta, e eu fico cego pela ira. Se alguém de quem guardei alguma mágoa, Senhor, cura os nossos corações. Pela tua misericórdia, pelo teu amor.
ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Precisa mais de ti. Eu creio na misericórdia de Deus, eu creio na misericórdia de Deus, eu creio na misericórdia do meu Senhor. Eu creio na misericórdia de Deus, eu creio na misericórdia de Deus, eu creio na misericórdia do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Nós cremos, Senhor, na Tua misericórdia infinita. E nós pedimos, Senhor, derrama essa misericórdia sobre nós. Dá, Senhor, aos corações feridos, aos corações rancorosos, magoados, machucados, uma gota da Tua misericórdia, Senhor. Derrama, Senhor, faz cair no Teu coração uma gota do Teu sangue, fonte de misericórdia, e renova-nos, Senhor. Nós imploramos a Tua misericórdia para nós e pedimos que faça o nosso coração ser misericordioso como o Teu. Derrama, Senhor, a Tua misericórdia sobre as nossas famílias. Traz, Senhor, reconciliação às famílias, reconciliação aos matrimônios. Traz, Senhor, a graça do perdão aos lares, aos grupos, às pastorais. Dá, Senhor, a graça do perdão. Realiza, Senhor, o milagre